Muito bom dia, mulheres maravilhosas. Estamos aqui, dia 14 de outubro, 6h30 da manhã no Brasil, iniciando o nosso super encontro, onde a gente está unindo o grupo Desafio de 66 Dias e o grupo Milagre da Manhã. Vou passar a palavra para minha xará, nossa anfitriã, Michele Mega, que vai explicar para vocês como que está acontecendo esse movimento do Milagre da Manhã e como que vocês podem se beneficiar muito desse movimento. Bom dia oficialmente a todas no Brasil, na Europa. Tem gente de algum outro lugar? Primeiramente, quero dizer que é um prazer imenso estar olhando o rostinho de vocês, porque nós começamos no grupo, eu fico lá vibrando com os check-ins que chegam a cada dia, vendo a nota da energia do dia, vendo a frase, assim, imaginando como está do outro lado, mas é diferente a gente olhar nos olhos, é diferente a gente ver o rostinho, né? Então, assim, muito bom estar conhecendo cada uma de vocês. Muito prazer, como a minha xará disse ali, eu também sou Michele, moro no Espírito Santo, em Serra, Espírito Santo, Brasil, e para mim é uma alegria imensa poder compartilhar com vocês a experiência que eu tive desse livro Milagre da Manhã no ano de 2019. A maior experiência da minha vida, a experiência que transformou os meus resultados, que elevou o meu nível de pensamento para outros patamares. E estando com pensamentos em outros patamares, vou colocar assim, que o meu sistema fisiológico se responsabilizou de me colocar no caminho no qual eu já vinha, vamos dizer assim, que ensaiando, tá? Com o milagre da manhã. Vou começar assim, ó, contando um pedacinho para dar para vocês o tom. Depois eu gostaria que vocês me dissessem que quem conseguiu ler o livro, se foi o audiobook, em que ponto nós estamos para fazer uma avaliação, e depois a gente vai entrar na prática dos exercícios, tá? Meu óculos não está muito lindo, não. Por favor, conta para elas também, porque tem muita gente que está chegando depois, como é que começou o movimento. Acho que também é legal colocar na história, né? Porque há 63 dias atrás, estou quase chegando nos meus 66 dias, isso tudo não existia, então está acontecendo muito rápido, né? E acho que é legal contar depois também, Mi, como é que isso tudo começou. Há 63 dias eu estava cocriando. Mas olha, meninas, ótima ideia, Michele, nós vamos contar, sim. Era ano de 2019, só para resumir tudo isso, tá? Eu vinha de uma fase onde eu estava feliz, por um lado, tinha acabado de bater uma outra meta, minha vida ela é feita de metas, desde a minha infância, eu sempre tive algo que me diferencia, ter clareza do que eu quero e clareza do que eu não quero. E aqui eu já quero até começando dando uma dica, Michele, eu não sou boa em ter clareza na vida. Não é boa em ter clareza do que você quer? Pelo menos saiba o que você não quer. Se você souber o que você não quer, fica fácil você saber o que você quer. Então, clareza sempre foi meu ponto forte. Desde criança, sempre soube o que eu queria para a minha vida. O que eu ia repetir de padrões e o que eu não ia repetir de padrões. E assim, a minha vida adulta foi construída de acordo com o que eu já tinha escolhido lá na minha infância. E é assim com todos nós. A diferença é que muitas de nós fazemos isso de forma consciente e outras não. No meu caso, eu fazia de forma consciente, desde criança. Eu estava com 39 anos, feliz por ter batido a meta de ser mãe pela segunda vez. Meu casamento foi planejado, minha primeira maternidade foi planejada, a segunda maternidade foi planejada. As mudanças da minha vida... As mudanças... Peraí que eu vou colocar aqui. Então tá. As mudanças na minha vida, nenhuma delas, até hoje, assim, mudanças relevantes, vieram abruptamente, de surpresa. Todas foram planejadas. E aí, eu estava feliz por ter concluído a minha segunda maternidade e insatisfeita com os meus resultados. Todos aqueles dilemas de pós-maternidade. Eu usava um manequim 38, cheguei a 42,
estava com meu sobrepeso, me olhava no espelho, me detestava. E aí isso também, voltando a trabalhar, os resultados também estavam baixos, impaciente comigo mesma, e uma série de situações. Eu falo, preciso de alguma coisa para mudar essa realidade. Eu contratei uma coach, que é a Carol Perim, e dentro dessa mentoria que ela me deu, ela falou assim, Michele, eu quero deixar esse livro para você ler. Nós vamos começar por ele, O Milagre da Manhã. E eu falei assim, eu vou mergulhar nesse livro. Eu estava com a mentalidade baixa, fraca, meus resultados baixos, mas eu falei, eu vou mergulhar no livro que eu quero ver aonde é que eu vou chegar. E eu, gente, eu sou assim, uma outra dica que eu quero dar para vocês, e eu queria também deixar a sugestão, tragam papel e caneta, porque uma coisa que eu falo, quando eu estou em período de aprendizado, eu gosto de atenção plena para aquilo que eu estou aprendendo, porque a mente da gente, ela está o tempo todo tentando puxar, competir nossos pensamentos com outras coisas. E aquilo que eu escrevo, que eu registro, depois, ele faz muito mais sentido. Então, eu mergulhei profundamente nos 6 salvadores. Eu peguei esse livro, o meu livro, ele tem o diário depois, né, que você vai anotando cada uma das práticas, dia após dia, o que eu vou evitar de mudanças e os desafios, sempre espero o melhor e aceito o restante, o que eu preciso buscar incessantemente, meus objetivos, desenvolve o meu caráter. Então, existe o livro e existe o livro com o diário para você ir anotando. E o meu ficou assim, sabe? Todo riscado, como eu sempre faço. E aí, dentro disso, eu falei assim, olha, eu preciso de um exercício físico para me dar uma chacoalhada. Eu quero algo que me tire, sabe? Que me desafie, que teste meus limites. Eu vou entrar desse jeito. A minha mãe sempre me ensinou assim, quer se desafiar? Quer tirar todos os problemas da sua vida? Acorda cedo. Quando você acorda cedo, sua cabeça ela entra no lugar. Por exemplo, ela sempre falava assim, ó, para mim, eu nunca tomei um remédio de dormir. Tô com insônia, eu acordo 4 horas da manhã. Eu faço isso uma sequência de 7 dias. Na semana seguinte, meu sistema fisiológico já levou um baque, que ele já eu começo a sentir sono mais cedo. O sono vem, porque o sono faz parte do nosso sistema, nós nascemos com ele. Nossos problemas, nossos pensamentos, preocupações e dificuldades é que vão afastando e permitindo que venha a ansiedade, que venha a insônia e tudo isso. Mas quando a gente dá uma chacoalhada no corpo e na mente, aí eles vão retomando. Então, minha mãe sempre falava assim, ó, castiga, mas não é no sentido de castigar para maltratar, mas de colocar no eixo. E aí, eu entrei no CrossFit. Inclusive, eu lembro da minha primeira aula, o professor falou para mim assim, moça, olha, no estado em que você está, não pega barra de pezinho, não. Aí foi lá e pegou um cano PVC. Começa com essa barra aqui. Eu falei, mas isso aqui é um cano, não pesa nada, como é que eu vou levantar ele? No estado que você está. Eu falei, qual estado? Ele, você não está gestante? Aí eu falei, não. Eu falei, mas agora é que eu vou ficar aqui. Então, gente, eu comecei com o CrossFit, eu estava num nível, assim, de ansiedade, de pressão, assim, voltando para o trabalho, tendo que vender, bater metas tão grandes, isso aqui meu tremia, assim, sabe? E aí, quando eu comecei a fazer meditação, a silenciar, quando eu comecei a seguir os 6 salvadores, dia após dia, eu comecei a perceber que aquilo ali começou a mudar meus pensamentos. Parei de tremer, parei de ficar irritada o tempo todo. Minha mente, que parecia que ela fazia várias coisas ao mesmo tempo, ela deu uma retroagida e começou a trabalhar com mais foco. As coisas que eu andava esquecendo, eu comecei a lembrar. Eu comecei a perceber que isso estava me fazendo muito bem. E aí eu fui só aprofundando, fui aprofundando. E lá tem uma coisa que é a visualização, um exercício. Nós temos a frase de afirmação,
não lembro mais qual era a minha de 2019, posso até mexer no meu caderno, no meu livro aqui, porque eu tenho ela anotada, e tinha visualização. Eu recordo que era assim, eu falei, eu vou desafiar essa visualização para ver se ela acontece. Eu estava numa fase que eu estava desafiando tudo. Eu vou desafiar para ver se ela é boa mesmo. E eu falei assim, olha, eu vinha para esse condomínio que eu moro hoje trazer as minhas filhas. Eu morava num outro condomínio pequenininho, mais simples. Estamos em 13, talvez eu tenha até alguma vizinha de lá, alguma amiga, porque eu vi que elas entraram, não sei se tem aí no meio de nós. Lá era um condomínio menor, mais simples, e eu vim aqui nesse condomínio, que é o melhor condomínio do meu estado, assim. Eu olhava as casas, assim, eu falava, caramba, esse condomínio vinha trazer minhas filhas para brincar na casa de amigos. Eu falei, tá aí, eu vou cocriar uma casa nesse condomínio. Quero ver se esse negócio de visualização dá certo mesmo. E eu vinha trazer minhas filhas aqui, eu parei o carro, deixei ela na casa, parei, fiquei assim, namorando algumas casas. Peguei uma casa e falei, eu vou cocriar aquela casa ali. Eu fiquei olhando para ela, porque quando você olha, a sua mente cria uma fotografia daquilo ali. Aí eu falei, eu ficava assim, ó, parada, olhando o desenho da casa, para minha mente registrar aquela imagem. Aí eu pegava, tinha um Volvo na garagem, eu ficava olhando, eu quero cocriar também aquele carro. E eu ficava olhando. Meninas, mas para mim a casa era assim, uma coisa que eu nunca imaginava que eu poderia, afinal de contas eu não sabia o que era milhões, casa de... Ah, Deus me livre, uma coisa muito longe da minha realidade. Eu sei que eu comecei isso em 2019, eu comecei no início de 2019, final de 2018 eu comecei a ler o livro. Aí, em 2019 mesmo, eu comecei a fazer os exercícios com fidelidade, todo santo dia, hora marcada. Eu comecei a acordar às 5, que é outra coisa que eu quero falar para vocês. A mente da gente, se a gente não... É como se fossem várias caixinhas, vamos colocar assim. E a gente, quando cria a rotina, nós vamos colocando as tarefas dentro de cada caixinha. E quando nós fazemos isso, a gente organiza a nossa vida. A gente não maltrata tanto o nosso cérebro para ele trabalhar para nós. Aí eu comecei a acordar às 5, treinar às 6, fazia os exercícios depois. Eu comecei a criar rotina. Minha agenda ficava manhã, tarde, noite. Dentro da minha caixinha da manhã, o que cabe? Aí tem a pausa do almoço, uma linhazinha que eu colocava. O que cabe na minha caixinha da tarde? Pausa para o lanche, o que cabe na minha caixinha da noite, que horas eu tenho que dormir, e dormir, assim, o celular, ele é muito viciante, e é um vício que a gente nem sempre percebe que está viciada. O que eu comecei a fazer? Deu o horário, eu colocava ele longe de mim, no horário, e eu deixava ele para despertar no outro dia lá, porque eu tinha que levantar para ir lá desligar ele. Então, eu comecei a aplicar ao pé da letra. Para resumir e encurtar a história, dia 20 de outubro de 2020 foi o dia da minha mudança para uma casa nesse condomínio. E olha que foi minha primeira casa. Comprei uma casa, paguei à vista, tudo porque eu comecei a cocriar. Eu entrei no nível de alta performance, eu comecei a trabalhar. Mas só que eu já trabalhava bastante antes. O que aconteceu, Michele? Eu comecei a trabalhar com sabedoria e com discernimento. Quando isso acontece na vida da gente, você consegue entregar com mais qualidade. Você se torna um imã que atrai contratos, que atrai clientes. Grandes coisas eu fechei nesse ano de 2020, que me possibilitou essa primeira conquista. Comprei uma casa aqui, linear, linda casa, assim, sonho. Mas aí a casa era linear, a gente não se adaptou. A gente morava já numa casa duplex, eu queria uma casa maior. Nós vendemos e construímos outra aqui. Tem 3 anos, então, que eu moro na casa, assim, que eu considero a casa dos sonhos. Ainda melhor do que a primeira, entende? Então, o que eu quero falar para você? Começar fazendo uma pergunta para você. Só que essa pergunta eu quero que venha do coração. Você sabe o que você quer dessa sua vida?
Você sabe o que você busca na sua vida? Tem clareza? O que você tem hoje que precisa sair? E o que você não tem hoje e que precisa chegar? Essa é a caminhada que você vai precisar assumir. Mas como que eu vou assumir isso, Michele? Não se preocupe. Quando você se coloca no caminho da mudança, a mudança se encarrega de acontecer. Se você colocar os 6 salvadores de vida no centro da sua vida, pode ter certeza absoluta, daqui a 1 ano, eu estarei falando com algumas milionárias, eu estarei falando com mulheres de sucesso, com certeza. Essa é a boa notícia. Agora, eu tenho também a má notícia. A má notícia é que muitas ficam no meio do caminho. Infelizmente, muitas ficam no meio do caminho. Mas por que ficam, Michele? Porque procrastinam. Porque deixa para fazer amanhã o que deveria fazer hoje. Porque tem medo de pagar o preço. Tem medo. O medo é uma coisa que afasta a gente dos nossos sonhos. Esses dias eu joguei no GPT, assim, GPT, eu nasci no dia 15 de fevereiro de 1979. Considerando a presente data, quantos dias eu já vivi nesse mundo? Deu 17 mil e blá, blá, blá dias. Eu fiquei olhando aqueles números. Eu falei, matematicamente, quanto desses números eu fui baixa performance, quantos desses dias eu fui média performance e quantos desses dias eu fui alta performance? E quantas pessoas que não têm até hoje nenhum período da sua vida que pode se considerar alta performance? No entanto, todos nós fomos criadas com habilidades. Ser abundante, alcançar bons resultados, viver uma vida satisfatória é possível a todas nós. Mas o que acontece? As machucaduras da caminhada, as emoções, as escolhas erradas, as pessoas que vão, as críticas, os acontecimentos, eles vão enfraquecendo a gente internamente. E isso vai se tornando mais forte do que a nossa vontade de crescer. Entende? Faz sentido para vocês isso? Aqui, meninas, eu quero compartilhar muito com vocês a minha experiência. E aqui eu quero falar, Mi, tá chegando o seu horário de sair, não sei se você quer falar ou se eu posso entrar na nossa história aqui do É Com Elas. Pode entrar, eu só quero falar que eu não vou me esquecer que eu falei para ti uma coisa que ficou gravada, né? Quando eu fiz ali os primeiros 30 dias, eu falei para mim que começou a acontecer umas coincidências, nada é por acaso, a gente sabe, né? A gente ativa as teias, muita gente aqui da aliança e tal. E eu falei para Michele Meg, agora eu tô pensando isso, né? Que tu falou, o que vai ser daqui a 1 ano? Eu falei para ela, Michele, o que vai acontecer daqui a 6 meses? Porque, tipo, é muito rápido, gente, quando tu te entrega para o processo, tá? E é por isso que tem que se entregar. Tá? Não dá para falhar, você vai ter que ser mais forte que você muitas vezes, porque vai dar vontade, a Mi vai falar depois, outro dia, dos sabotadores, tudo vai vir contra, só que quem consegue é maravilhoso. Eu nunca, assim, hoje eu estava na academia e eu falei assim, gente, eu sempre fui uma pessoa muito feliz, tá? Eu não tenho isso... Nunca tive nem perto de depressão, sempre isso é natural de mim. Mas eu estou me sentindo tão leve, tá tão gostoso os últimos dias, eu não sei explicar. É algo assim, eu até me arrepio falando. Eu estou voltando a ter uma certeza que eu tinha
há anos atrás, lá quando eu tinha 20 anos, quando as coisas aconteciam na minha vida. E parece que eu tinha perdido isso. Depois eu posso, num próximo encontro, eu já entendi agora, nas minhas manhãs, o que aconteceu e aonde eu me perdi. Mas, enfim, só para falar para vocês, gente, que realmente, para mim, está sendo uma experiência incrível. E não é à toa, a Mi vai contar a história, não é à toa que a gente teve essa conexão e que eu trouxe naquele dia o livro e que a Mi estava lá no grupo, eu estava pensando em fechar o É Com Elas, porque nada dava certo, e, tipo, muitas coisas aconteceram e nada, eu estava sozinha e eu não conseguia fazer o movimento sozinha. Tipo, eu tinha pedido para o universo, se eu tenho que impactar mulheres, tem que me trazer alguma coisa, porque senão isso vai acabar. E aí a Mi continuou a história aí de como aconteceu. É muito louco, gente. É aquilo, a gente cocria. Aí eu pergunto para você, o que você está cocriando? O que e como você está cocriando? Porque o como é que faz a diferença. Existem 3 situações que nós vamos trabalhar num outro nível, que são as metas de vida. Mas para a gente atingir esse nível, nós vamos ter que cuidar da nossa base. Porque eu não sei qual é a forma que você tem escolhido, como que você, melhor dizendo, tem feito para viver as suas escolhas. Como que você faz as suas escolhas importantes? Mas você precisa analisar riscos. Escolhas são análises de riscos. Graças a Deus, eu sou uma pessoa que posso dizer e afirmar que a minha vida, apesar de uma infância de extrema pobreza, de muita escassez, de muitas dificuldades, a minha vida, ela desde que eu me entendo por gente, ela é de muita assertividade. E eu não sei se você vem sendo assertiva até aqui, mas se você não vem sendo, fala para você mesmo, se faz parte do passado. De hoje em diante, as minhas escolhas, elas serão assertivas, porque eu vou analisar risco. Eu só vou tomar decisão depois de analisar o risco dessa decisão. Doa o que doer. Eu vou aprender a dizer não para aquilo que eu precisar dizer não. Por mais que eu queira fazer. Mas se aquele risco que eu analisar, ele não for bom para mim, eu não vou fazer, eu vou dizer não. Eu preciso aprender a dizer não. Eu vou aprender também a dizer sim para aquilo que precisa ser dito sim. Vai ser difícil, eu não vou conseguir, eu tenho medo. Mas se é importante para mim, eu vou dizer sim. Por quê? Porque você vai estar conectado com uma força interior que é maior do que esse medo, do que essa falta de esperança, do que o ciclo que você vem convivendo. O novo vai chegar na sua vida. Pode ter certeza, gente. Vocês vão cocriar do jeito certo, tá? Então, vamos lá. Aí, o que acontece? Eu cheguei, então, na comunidade É Com Elas, não sei de que forma, eu caí lá na comunidade É Com Elas, e aí, lá tem o Clube do Livro, todo mês a gente analisa um livro, e chegou a vez do livro Milagre da Manhã. Aí eu deixei a minha história lá, minha jornada de conquistas, e as meninas começaram, então, a pedir ajuda. Eu quero, me mostra como que eu posso fazer. E isso, gente, é algo que, modéstia à parte, assim, Deus sabe, sem nenhuma falta de humildade, é uma coisa que eu sei fazer, eu sei, e eu amo servir. Então, eu falei, opa, juntou a fome com a vontade de comer, eu ajudo com maior alegria. E cá estamos nós, reformulando o Milagre da Manhã, através da É Com Elas, colocando, muito bom, Eva, colocando aí um grupo grande de mulheres para retomar as rédeas da sua vida do jeito certo. Começando por si, pelo amor próprio. Porque acordar cedo, colocar os pensamentos em dia, ter a frase de afirmação, conseguir visualizar uma vida extraordinária, a vida dos sonhos, isto daí é começar, se amar A gente sabe que quando a gente está com a mente bem, está tudo tranquilo, é dessa forma que nós administramos a vida, na verdade. Só que quando está o contrário,
quando a gente está com a mente tudo bagunçada, ansiosa, depressiva, chorosa, tudo ao redor também vai, com impaciência, com raiva, empurrado, entende? Então, e aí juntas nós vamos crescer, porque veja bem, eu sou daquelas assim, se quer ir mais longe, vai sozinho. Para ganhar velocidade, você vai correr na sua velocidade sozinho. Se você quer ir mais rápido, corrigindo, vai sozinho. Agora, se você quer ir mais longe, você vai em grupo. Porque na hora que eu cansar, eu pego a mão da Cíntia. Na hora que a Cíntia cansar, ela segura na Priscila. É uma dando apoio para a outra. E esse é o objetivo do É Com Elas. Lá, gente, meditar, fazer afirmação, visualização, leitura, escrita e exercício físico, todo mundo sabe fazer. Mas qual a diferença? Primeiro, nós vamos usar aqui ferramentas para fazer do jeito certo. A maioria das pessoas aqui disseram assim, lá no outro grupo que já estamos avançados, Michele, eu não consigo visualizar, eu tenho dificuldade. Aí nós vamos parar e vamos refletir qual o jeito certo de visualizar. Então, nós vamos ter as ferramentas. Nós vamos ter também, como a Michele adiantou, o teste dos sabotadores. Tchau, Mi, ótima live. O teste dos sabotadores. Alguém aqui já ouviu falar nos sabotadores? Já fez esse teste? Ellen, já fez? Não, Ellen? Tá, os sabotadores, gente, todos nós nascemos com... São 10 perfis de sabotadores. Isto é cientificamente comprovado, tá? E eles estão dentro de nós nascemos com eles. Só que cada pessoa tem 3 tipos de sabotadores que agem mais fortemente. Então, tem o sabotador da hiperrealizadora, são vários sabotadores. Então, o que vai acontecer? Esse encontro e o próximo, nós vamos focar no livro, nas práticas, para a gente poder aperfeiçoar. Vamos ter 2 encontros. E os outros 2 da semana que vem, nós vamos fazer o teste lá no grupo. Na sexta-feira, eu já vou, depois que a gente terminar o próximo encontro, eu já vou postar o teste lá, vocês vão fazer o teste, vão identificar qual é o sabotador de vocês, vão estudar esse sabotador, e na semana que vem nós teremos 2 encontros para trabalhar o sabotador. Por quê? Sabotador é autoconhecimento. Quando eu sei com quem eu estou lidando dentro de mim, quem são os inimigos invisíveis que estão tentando derrubar os meus projetos, você já sabe como lidar. Você vai saber identificar, você está querendo me pegar, isso está acontecendo porque eu estou com esse sentimento, entende? Então, nós vamos trabalhar 2 sabotadores. Você pode ver, se você colocar um projeto para você, se você disser para você assim, amanhã eu vou acordar cedo, 5 horas, vai ser a primeira vez na vida que eu vou acordar 5 horas para treinar. Você vai ter cólica, você vai ter dor de cabeça, você não vai dormir direito à noite, você vai ter uma vozinha logo cedo quando você não dormiu bem. Se você levantar cedo, você vai passar o seu dia péssimo. Você não vai produzir, você não vai ter resultado. Esses são os sabotadores. Alguém já identificou alguma vozinha assim? Alguém já foi vítima? E aí a pergunta que eu te faço, qual é o nível que esses sabotadores estão dentro de vocês ao longo dessa caminhada da sua vida? Pouco, médio ou alto? Entende? Então, nós vamos aprender a dominar os sabotadores, a calar, colocar eles pequenininho, porque já é fato, é cientificamente provado que curar não tem como, eles não vão sair da gente, está dentro do nosso sistema fisiológico, mas nós conseguimos calar. Agora vamos lá, eu gostaria de ouvir de vocês como está até aqui, como foi a experiência de ter, se conseguiu ler o livro, se leu o livro físico, se leu ou escutou o audiobook, como que está fazendo os check-ins, para a gente poder começar a entrar na prática do alinhamento dos exercícios. Quem gostaria de começar a falar? Posso?
Claro. Eu escutei, a primeira vez eu li e parei no meio, aí agora eu escutei o audiobook e estou lendo o livro físico. E estar aqui no grupo tem me ajudado na questão de, igual esses sabotadores, né, que fica lá cutucando a gente, aí eles vêm, com certeza. Só que a força, né, do grupo, a parte do check-in, tem me ajudado na disciplina. Agora, uma coisa ainda que me fere, tem dia que a rotina é corrida, aí eu faço de manhã, sempre o silêncio, a meditação, o banho, e eu gosto da oração e da escrita. Aí o exercício, eu estou fazendo uma manobra por causa do joelho. Mas aí eu falei, vou fazer um curso de inglês para poder, enquanto eu não posso ficar focando muito no exercício. Mas aí o que é? A parte que porque fala que é milagre da manhã. Aí, às vezes, eu só fico, assim, no feito, mas não ficou perfeito, aí eu fico chateada, porque, às vezes, o check-in sai num horário, e eu fico assim, gente, mas é milagre da manhã. Aí é uma questão que eu ainda preciso me policiar. Mas, assim, tá sendo muito bom, porque eu tô me sentindo leve, mas muito leve mesmo. E assim, como que eu falo? É uma rotina assim que eu tenho. Eu sou casada, eu empreendo, eu tenho 8 filhos. Aí, assim, é muito corrido. Mas assim, tá tão leve, mas tão leve, que até as minhas crianças já falam comigo assim, não, mãe, você tá tão diferente, você tá tão leve. Ser mãe de 8 não é fácil, hein, Cíntia? Guerreira, heroína. Sou de família grande. Mas é que, aí é isso. Mas assim, eu estou muito feliz porque eu estou me sentindo muito leve e eu estou profetizando e assim, agora, e é isso. Até então, eu tenho o poder de co-criar e eu não sabia disso, estava adormecido e eu estou despertando ele. Cíntia, parabéns. Primeiro por ser mãe de 8, tá? O mundo precisa de mulheres corajosas, determinadas. Sim. E, em seguida, eu queria dizer para você o seguinte, que nós temos, quer dizer, você é mãe de 8, você empreende, eu imagino que a sua vida deve ser extremamente cronometrada, né? No entanto, a nossa rotina, quando nós estamos num projeto aonde nós estamos comprometidas com uma mudança, o que acontece? Eu vou ter que parar, eu vou ter que avaliar essa rotina para eu ver aonde eu consigo encaixar os 6 salvadores. É uma situação, meninas, que para dar certo é igual eu fiz lá atrás. O que aconteceu? Não foram os 6 salvadores que se encaixaram na minha rotina. Eu é que tive que me encaixar nos 6 salvadores. Aí, como que eu fazia? Primeira coisa, horário para tudo. Primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente sobre os 6 salvadores. Qual vai ser o meu horário fixo de acordar de segunda a segunda? Mas domingo também, Michelle? Domingo também. Só que existem os imprevistos. Existe o dia que o marido quer ficar de conchinha na cama e ele não vai confiscar o meu treino, meu horário de levantar. Tá tudo bem. O que eu estou dizendo com o cérebro quando eu crio um horário certo para acordar? Primeiro, eu estou educando o meu corpo, minha mente, a ter um horário para dormir e um horário para acordar. Isso já dá uma aliviada, mente leve. Vocês viram que com toda a programação que ela tem de correria, ela está se sentindo leve na jornada. E essa é uma fala que a gente vê repetir, e eu também posso afirmar. Tenho uma rotina bem puxada, e me sinto leve com a jornada, não sinto peso. Então, o que precisa? Eu entrar a prioridade são 6 salvadores. Hoje, eu não consegui acordar porque eu estava muito cansada, porque o meu marido quis ficar de conchinha e eu não levantei. Ou tenho um compromisso muito cedo, não vai dar para cumprir com essa. Tudo bem aquele dia. O que não pode?
que virar rotina, eu fazer cada dia em um horário. Evite, não é por mal, é porque para o seu cérebro, o cérebro da gente, ele assimila quando você faz sempre, a rotina é sempre feita no mesmo horário. No Milagre da Manhã, o autor, ele defende que o horário é às 5 horas. O horário de acordar é às 5 horas. No início eu acordava às 5. Hoje eu acordo às 4. Acostumei, tá tudo bem. Todo dia? Não, não é todo dia. Amanhã, por exemplo, eu tenho um café de negócios, 7h30 eu tenho que estar lá. Então, até arrumar, eu vou ter que, não vai dar para treinar às 5, que às 6 eu já vou estar arrumada para sair. Tudo bem, aí eu faço num outro horário. Mas na minha mente, o meu horário de acordar é 4 horas. Por quê? Eu gosto de acordar cedo, eu gosto de apreciar o horário, o amanhecer. Eu priorizo os 6 salvadores. Eu vou para o meu closet, que é o meu quarto de guerra. Ali eu faço o passo a passo. Tá? E aí eu quero deixar para você, Cíntia, uma tarefa, que é a tarefa de produtividade. Como que é essa tarefa, Cíntia? É uma tarefa para a gente fazer uma faxina em tudo que eu venho fazendo e avaliar se as minhas tarefas, o que eu faço no decorrer do dia, é tarefa de produtividade, quanto do que eu faço no decorrer do dia refere-se à tarefa de produtividade e quanto refere-se à tarefa de ocupação. Consegue entender a diferença? Tarefa de produtividade, tarefa de ocupação. Como que eu faço quando eu me sinto assim? Eu pego uma folha, papel sulfite, chamex, em branco, faço uma linha ao meio. De um lado eu escrevo produtividade, do outro eu escrevo ocupação. E a linha ao meio. Tudo que eu faço eu registro. Opa, acordei 5 horas da manhã, fiz os 6 salvadores. Aí a pergunta que eu faço, essa tarefa vai para o lado da produtividade ou da ocupação? O que é tarefa de produtividade? Aquela que vai me trazer algum resultado benéfico, vai gerar fruto. O que é tarefa de ocupação? Aquela que eu só vou executar e não vai me trazer nada. Aí, no final do dia, você vai ter uma soma. Quantas tarefas eu executei, que é produtividade, e quantas de ocupação? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou avaliar as minhas tarefas de ocupação. Essas tarefas, será que eu posso, por exemplo, dividir com alguém? Eu posso pedir ajuda para o marido, para um filho? Posso dividir com um colaborador? Porque eu vou ganhar tempo. Tempo é a moeda mais cara, é o ativo mais caro no mundo. Tarefa de produtividade. Por quê? E eu tenho que encaixar os 6 salvadores na minha rotina. Não sou eu, desculpa, eu vou me encaixar nos 6 salvadores. Não são os 6 salvadores que vai se encaixar a minha realidade. Eu é que vou encaixar a minha realidade neles. Eu preciso seguir aquilo ali com certa obediência. Porque, gente, qual a diferença entre disciplina e hábito? A disciplina, ela é necessária durante um período. Nós vamos fazer, inclusive o período da disciplina é feito com muita dificuldade. A gente sente o peso, os sabotadores tem voz ativa, fica derrubando, as outras a gente ouve crítica, aquilo bate na gente, magoa. Disciplina, a gente sente o peso. Só que quando você repete, você vai se acostumando com aquilo ali, seu sistema vai se acostumando com aquilo ali. Aí quando você atinge uma frequência mínima em que o seu corpo começa a fazer aquilo ali sem nenhuma dificuldade, você atingiu o nível de hábito. A disciplina não é mais necessária. Aquilo se transformou em um hábito. Qualquer novo comportamento que você quiser transformar num hábito, você coloca ele para ser repetido.
É por isso que os 6 salvadores têm essa repetição, tá? Então, tanto que aqui no nosso clube da manhã, nós dividimos esse daqui em 3 níveis: baixa performance, média performance, alta performance. O período de baixa performance é onde nós estamos trabalhando a base. Nós estamos aprendendo como fortalecer a base, que é o quê? Eu leio o livro, ou escuto o livro, eu entendo os 6 salvadores, sigo ele todos os dias, fiz 10 check-ins, ou seja, eu repeti por 10 dias, aí eu vou para o segundo nível, que é a média performance, que é onde eu estou e mais algumas de nós estamos aqui. Lá na média performance, o que eu vou fazer? Um desafio. O que é o desafio? São 66 dias repetindo. Primeiro, você vai ter que se dar um choque de realidade para você, porque para quem participa do desafio, faz o quê, Cíntia? Um compromisso público, não é? Quando você faz um compromisso público, você está dando o quê? A sua palavra. Então, todas nós fizemos. Olá, eu sou Michele, estou gravando esse stories porque eu estou assumindo um compromisso público, eu estou participando de um desafio que é o Clube da Manhã, onde nós vamos aplicar durante 66 dias os 6 salvadores. E essa jornada vai ser compartilhada aqui com você, meu público. Por que eu estou fazendo esse compromisso público? Porque eu estou, primeiro, me testando. Segundo, saindo da zona de conforto. Porque é fácil a gente desistir de um projeto quando ninguém sabe, não é verdade? Agora, é fácil desistir quando todo mundo está sabendo? Concorda que você está se desafiando? Então, na média performance, você já vai sentir esse baque. Aí, o que aconteceu na média performance? Nós fizemos uma pesquisa onde a maioria, assim como a Cíntia, empreende. E nós fizemos uma pesquisa. O digital é importante para o seu negócio? É. Então, o que acontece? Nós temos a Larissa, que é gaúcha, e está dando uma força muito grande para a gente com aulas do digital, para a gente se aperfeiçoar. Nós estamos no período do desafio, testando o digital com as aulas que ela tem dado para nós. E várias de nós estamos nos sobressaindo, tá? Então, o que acontece? Aí você tem as aulas que nós vamos participar ao vivo, que ela vai preparar a gente para a gente fazer um digital bem feito, bonito, aonde as pessoas vão poder acompanhar a gente, vão vibrar, a gente vai movimentar, e isso depois vai ficar de experiência para você também continuar na mesma jornada, porque você vai subir de nível para alta performance, e aí vai fazer todo sentido para a sua vida, mas também nesse período de 66 dias, você vai aprender. Olha, você saindo da zona de conforto, você atingindo uma segunda camada de pensamento, de atitudes. E aí, por que, Michele, 66 dias? Veja bem, eu coloquei essa data, esse prazo, porque existe um estudo que foi feito no ano de 2009 com uma universidade de college, o nome dela, lá em Londres, onde eles usaram um grupo grande de pessoas para identificar qual era o período necessário da disciplina até que aquele novo comportamento se tornasse um novo hábito. Hábito é aquilo que a gente faz sem nenhum esforço. Caramba, como que eu posso treinar todo dia sem esforço? Já pensou que sonho? Como que vai ser uma mulher de 70 anos com essa realidade de vida? Como que é a saúde, a qualidade de vida? Então, ele chegou à conclusão que essa pessoa, que a média, a curva de potência de hábito foi atingida no 66º dia. Teve gente que foi para 70 e poucos, 50 e poucos, 100 e poucos. A média que todo mundo atingiu foi 66 dias. Então, por isso que o desafio da média
da nossa próximo nível são 66 dias. Atingiu 66 dias, concluiu esse processo, aí nós vamos para alta performance. Você pode ter certeza que a sua mentalidade já vai ter mudado. A sua vontade de correr atrás dos seus sonhos, de colocar energia no seu negócio, de captar novos contratos, e até a sua habilidade vai ser outra. Aí você vai ser o quê? Nós estamos criando uma forma de certificar, de se tornar uma embaixadora desse movimento, de multiplicar. E dentro disso nós vamos começar a apoiar você numa outra trajetória, que são as metas da sua vida, porque você estará com a mentalidade preparada para atingir grandes resultados. Aí nós vamos trabalhar o seu mural da vida extraordinária. O que eu quero conquistar de vida pessoal, de vida profissional, familiar, saúde, bem-estar, são 7 áreas. Nós vamos juntos construir a meta. Qual é o meu mural da vida extraordinária? E nós identificamos que na primeira turma, algumas de nós fizemos sozinhas esse mural. E a gente caiu uma ficha para nós. Falei, caramba, eu sozinha estou tomando a decisão dos sonhos da minha família inteira, do meu marido, das minhas filhas. Isso é certo? Aí nós fizemos um ajuste. O mural da vida extraordinária é em família. Nós estaremos com o nosso coração mudado. Você vai reunir o seu marido, suas filhas, sua mãe, seus irmãos, aquela pessoa que compõe a sua família, e juntos vocês vão construir o mural da vida extraordinária. Eu fiz o meu com as minhas filhas uns 2 anos atrás, estou precisando atualizar, e as minhas filhas colocaram sonhos que elas não falavam no dia a dia, eu não pensava que era. Me surpreendeu. Imagina o dia que você sentar com a sua família para fazer a reunião do mural da vida extraordinária da sua filha. Aquilo vai trazer um gás tão grande para sua mente, uma autorresponsabilidade tão grande, e que você estará num nível de mentalidade avançada para assumir aquilo ali e falar, eu vou conseguir. Aí nós vamos, depois do mural da vida extraordinária pronto, nós vamos trazer algumas clarezas, que são o atingimento dessas metas, que são as respostas de como que eu vou atingir, quando eu vou atingir, e quanto eu vou investir, ou quanto eu vou ganhar. São as principais respostas que nós precisamos para qualquer meta da vida. E aí, minhas queridas, eu quero que vocês já tenham um dever de casa. Qual é a minha vida extraordinária? Eu hoje tenho a minha meta clara até os meus 60 anos, eu estou com 46. Eu estou agora vivendo a minha meta, que eu estou chamando de a derradeira, que é a maior meta, assim, sabe? De liberdade financeira aos 50 anos, eu estou com 46. Então, eu já sei quanto eu preciso até lá, quanto isso custa por ano, quanto isso custa por mês, quanto custa, qual a minha meta semanal e qual a minha meta diária. Isso traz uma clareza da minha produtividade tremenda. Quem aqui trabalha com metas para a vida, de realização? Eu trabalho. Você trabalha, Ellen? Fala para a gente um pouquinho como que é essa experiência sua. Como eu entrei, né? Eu conheço a Michelle através da Aliança, né? E aí eu vinha assistindo os vídeos dela, e aí ela convida para a comunidade. Eu venho, Michelle, assim, do mundo corporativo, né? Aquela vida bem, você falando de meta, é muito familiar, meta em mundo corporativo. Mas em ano passado eu decidi sair e fazer transição de carreira. Uhum. O meu sonho, assim, é empreender. Eu fiquei minha carreira foi no corporativo mesmo, e com empresas. E ano passado eu tomei essa decisão. E assim, é engraçado que o quanto é difícil para mim. Fez 1 ano que eu tomei essa decisão, eu me organizei para isso, financeiramente falando, né? Estruturei minha vida para isso.
e venho fazendo. Aí entrei para o dropshipping também através da aliança, da Michelle, mas tem outros planos. Então, quando você fala meta, você perguntou, eu tenho, por exemplo, até esse ano, eu estou finalizando um projeto de uma cafeteria, eu estou no Rio, né? E eu coloquei meta, assim, tem acontecido várias coisas, mas assim, a minha meta é esse ano fechar o ano com a cafeteria funcionando, tudo funcionando. Então, assim, para mim, a meta é como, né, e até que data. E a experiência do Milagre da Manhã, na minha vida, é muito engraçado isso, e eu estou sentindo diferença, porque eu tinha uma disciplina, vamos dizer assim, eu sempre fiz atividade física, eu fazia yoga na minha vida, no meu momento de estresse, só que teve diferença agora no Milagre da Manhã. Primeiro, eu senti que quando eu fazia, não era quando eu estava nessa vida corporativa, não tinha, assim, primeiro que não tinha o horário fixo. E quando eu fazia, por exemplo, um yoga, às vezes eu estava na aula de yoga e eu estava pensando no meu problema no trabalho. Então, eu não me dedicava. Atenção Tinha plena. presença. Eu acho que, assim, eu não estava ali totalmente. E é um milagre da manhã você fazer, aí eu acredito que talvez pelo horário, você está começando o seu dia, eu coloquei como meu horário fixo acordar às 5 horas da manhã, e faz diferença para o resto pro dia inteiro, né? Depois. Eu vejo que eu faço diferente a atividade física. A corrida. Então, aí eu não sei te dizer, estou experimentando, eu comecei ouvindo o audiobook, o livro, eu li, aí comecei a fazer os 10 check-ins. Fiz os 10 check-ins, e nesse período de 10 check-ins foi onde eu comecei a perceber que tinha diferença. Eu fazia aula de yoga como professora, com respiração, com estrutura. E só de fazer o Milagre da Manhã, aí eu coloquei nos meus 5 salvadores. Eu faço melhor, por mais que seja um tempo menor, eu faço melhor. Eu estou muito mais ali entregue do que quando eu fazia nessa minha vida corrida. Né? Então, e as afirmações, para mim, fez muita diferença, porque não tinha noção do poder de fazer as afirmações. Não tinha mesmo. Eu faço minhas afirmações eu criei muito focada na minha meta de ser empresária, e aí eu estou com um problema, acontece alguma coisa, não sei, durante o dia, e automaticamente eu lembro, é muito interessante, porque vem a frase que eu falei, não, é como se eu tivesse me comprometido com aquela frase, e eu lembro, não, mas eu me comprometi com isso, então, vem, sabe, as afirmativas, então isso está me surpreendeu, fazer as afirmações. Ellen, como que a gente reprograma o nosso cérebro? Nós nada mais somos do que um cérebro programado. Nós fomos programados para ser o que a gente fomos. Nós somos. As pessoas nos programaram, quem nos criou, não é verdade? Ao longo da vida, com aquilo que a gente foi aprendendo. Então, como que a gente programa o nosso cérebro? Repetindo. Eu sou o que eu sou porque um dia eu programei dessa forma. Então, como que eu vou reprogramar o meu cérebro? Repetindo. A frase de afirmação, qual é o poder dela sobre a sua vida? Você está mandando um comando para o cérebro. Quando você repete algo, quando a pessoa que xinga muito, que é muito negativa no dia, que fala, que reclama, ela está mandando esse tipo de comando para o cérebro. Aí o cérebro vai fazer o quê? Vai executar. Quando você diz para o cérebro, eu acredito na minha capacidade de dar certo, eu nasci para vencer, ele vai se encarregar de te colocar nesse caminho. Aí você precisa estar muito atenta para identificar quando a oportunidade chegar e bater a sua porta.
Então, a importância da afirmação. E a afirmação, gente, como que a gente faz? Repete muitas vezes, até você se sentir convencida. Eu nasci para dar certo. Vou falar a minha anterior. Eu vendo milhões. Nem estava vendendo milhões. Nem estava nesse ponto. Não sei se a Lorena está aí, mas hoje eu consigo vender milhões todos os anos. Lorena é minha BPO, convidei ela. Por quê, gente? Porque justamente eu determinei isso na minha frase lá atrás. Você falou de transição de carreira. Olha só o que é clareza na vida. Eu fui sócia de uma empresa por 20 anos. Uma empresa bem-sucedida, uma sociedade bem-sucedida, mas chegou em 2022, mais ou menos, eu comecei a perceber que aquilo ali estava ficando já... eu já tinha atingido o máximo do que eu poderia ali dentro. Eu queria um outro nível, uma nova realidade. Eu fiz uma viagem com empresárias para São Paulo, e das 45 empresárias, eu digo para você que umas 39, 40 tinham passado por transição de carreira. Ou estava em mudança na sua carreira profissional. E ali eu me encontrei, eu falei, opa, me achei. E eu precisava tomar essa decisão. Como que você toma a decisão de sair de um negócio que está bem sucedido, de uma sociedade bem sucedida, para você atingir um nível ainda maior? Não foi fácil. Não é fácil. Em 2023 eu me programei, conversei com meu marido me deu maior força, conversei com a minha sócia, ela entendeu. Em 2024 eu comecei um negócio novo, do zero, na mesma área. E aí a minha frase de afirmação durante o ano inteiro era: eu acredito na minha capacidade de dar certo. Todos os dias eu olhava no espelho e eu falava só isso para mim. Michele, acredite na sua capacidade de dar certo. Acredite na sua capacidade de dar certo. Eu nasci para dar certo. Hoje eu vou dar certo. Você entende? É tudo focado no dar certo. E aí, o que acontece? Mas, Michele, como é que você sabe que isso está acontecendo? Sabe por quê? Porque vinham os acontecimentos. Às vezes eu ia para uma negociação. Eu chegava para na empresa, no contrato que eu ia negociar. Eu falava, eu acredito na minha capacidade de dar certo. Eu nasci para dar certo. Esse negócio vai dar certo. E quando não era para dar certo, eu já sabia, porque ficava emaranhado, o negócio agarrava ali, e eu começava a perguntar para eu mesma, isto é para dar certo? Todo o meu pensamento, ele estava focado na reflexão de fazer dar certo. Vai dar certo? É para dar certo? E eu quero falar uma coisa que é poderosa e vocês precisam acreditar. Dentro de nós existem todas as respostas que nós precisamos e buscamos. Eu encontrava isso aqui, não é para dar certo. Eu não vou ficar queimando meu tempo aqui, até porque eu nem tenho mais tempo. Então, eu comecei essa empresa em dia 9 de fevereiro de 2024. Aí, depois, no meio do caminho, veio um novo insight. Eu estou trabalhando com metas. Eu preciso vender, e vender muito. Aí, eu comecei a declarar, complementar a minha frase de afirmação. Eu nasci para dar certo. E eu vendo milhões. Eu nasci para dar certo. E eu vendo milhões. Gente, o meu negócio, que é seguros, eu venho da área, trabalho com seguros, trabalho com planos de saúde, é uma área muito bem sucedida. Eu trabalho com isso há 26 anos, eu domino. Só que não é tão assim, milhões, com tanta frequência que se vende. Milhão mesmo, milhão, eu vendi uma vez, né, que mudou minha vida de patamar, que eu realizei a minha meta aos 30 anos, e eu vendo todos os meses bom. E o que é bom na minha área? Que eu tenho comissão recorrente. Se eu faço o seguro de vida da Ellen e ela fica 30 anos pagando, eu fico 30 anos recebendo comissão. E você faz o da Ellen, faz o da Cíntia, faz o da Rita, faz o da Priscila, faz o da Eva, a comissão vai somando. Então, ela me dá estabilidade. Ponto. E aí eu comecei, eu vendo milhões. Não sei, estou com esse pensamento. O que aconteceu comigo?
eu conheci numa imersão uma banqueira. E aí comecei a ter contato com pessoas milionárias. Comecei a sentar numas mesas, de repente, que eu não era muito a minha realidade. Eu já tinha cocriado a minha casa, eu tinha conquistado lá em 2020. Eu falei, caramba, eu vendo milhões e estou assim, sentando numas mesas que eu não estou entendendo. E ali eu comecei a pegar os códigos de vender milhões. Daqui a pouco eu estava dentro daquele cenário e eu precisei abrir uma corretora de investimentos porque eu passei a vender milhões. E todos os meses, eu não sei se minha BPO está aí, que ela está no nosso grupo lá, mas todos os meses eu estou vendendo no meu negócio milhões de investimentos. Então, gente, o que eu quero falar para vocês? Acredite na afirmação. Você precisa ter um caso de amor, um caso de paixão, de olhar para você e identificar suas habilidades que vão fazer essa afirmação dar certo. Então, a primeira coisa, primeira tarefa, como que eu faço a minha afirmação? Vou falar para vocês. Deixa eu só terminar aqui as respostas para Ellen. Ellen, aí você falou assim, da cafeteria, que você está em transição de carreira, né? Aí eu falei para você que eu também estou. E você veio do metas corporativas. Você era CLT? Eu era CLT, sim, era. Eu fiquei quero 20 anos trabalhando como, desenvolvendo, né, minha carreira corporativa. Você trabalhava em que área? Eu era assim, a última empresa que eu trabalhei foram 9 anos, ela era uma empresa de, você deve conhecer, lounges em aeroportos. Essas salas VIPs, que quando a gente viaja, tem pelo mundo inteiro, né? Uhum. Eu era, no Brasil, era uma empresa que veio para a China e implantou no Brasil. E aí eu era uma das executivas que fazia a implantação dessas salas VIPs, né? No Brasil. Tá, Essa é a última empresa que eu trabalhei. Então, era muita área de implantação, de empresa, de negócios. Tinha os especialistas de cada área, né? Do financeiro, enfim, do legal, tinham vários, mas eu era junto de... também administrativo, junto com implantação. Tá, por que eu estou te perguntando isso? Você tem um grande desafio na frente. Virar sua chavinha de comportamento CLT para a chavinha de comportamento empresária. Isso não é fácil. Não, sabe qual é o meu maior desafio, Michele? Não foi, porque eu tinha uma carreira bem sucedida, tá? Eu não saí por problema, né? Eu conseguia manter minha carreira, eu tinha uma certa estabilidade. Foi o meu mindset de ser empresária. Isso para mim até hoje, e aí por isso que as minhas afirmações estão muito voltadas que eu sou uma empresária. Aquela coisa do não se permitir, sabe? E as afirmativas têm me ajudado muito a me ver como empresária. Isso parece pequeno, né? Mas para mim está sendo um desafio bem grande que eu não imaginava lidar com isso. Então, Ellen, por que eu estou te dizendo isso? Que ótimo que você já está nessa frequência. Eu também, eu deixei porque eu queria atingir um nível maior. Eu já estava bem sucedida, mais de 50 mil clientes, um faturamento bacana, confortável. Inclusive, eu estava confortável bem, até demais nos últimos anos. Eu não sei se o meu foi... aí, maior, eu pensava no financeiro. Eu tinha uma carreira, eu era bem remunerada, mas eu estava adoecendo. Eu não estava bem. Então, assim, a minha decisão foi em cima disso. Veja bem, como você viveu a realidade mesmo que a sua cabeça, o seu sonho não estava lá em empreender, mas a sua realidade de repetição todos os dias era de CLT. Então, você tinha tarefas voltadas para isso, você tinha entregas voltadas para isso, o seu meio era esse. Eu estou dizendo isso porque o meu marido está passando pela mesma situação. Ele trabalhou na área de TI por 25 anos, na mesma empresa, bem sucedido. A empresa dele é grande, foi vendida para Americanas. Aí chegou na Americanas, eles passaram por esse escândalo aí, que vocês sabem, né? Do endividamento. E aí a empresa dele
como ela estava certinha, eles venderam para outro grupo, e aí disseram assim, o novo comprador não quer o passivo dos funcionários antigos, nós vamos demitir todo mundo, nós demos graças a Deus. E aí, ele veio 25 anos, quando ele saiu, já saiu com 3 propostas, que ele é o profissional, modéstia à parte, mais admirável que eu conheço no mercado na área dele. E eu falei com ele assim, não, agora é a nossa vez de empreender, você vai fazer a parte que a minha ex-sócia fazia, que era administrativo financeiro. E eu vou continuar fazendo o que eu mais amo, vender, que é o que eu mais sei. Eu amo resolver problemas, resolver dores, eu amo levar solução para dentro das empresas, eu amo ver o meu trabalho sendo bem executado ali, vendo o meu contrato no dia a dia acontecendo. Isso é um prazer que eu tenho. Eu nasci para vender. Eu vendo muito. Eu vendo desde os meus 12 anos, de verdade. E aí, ele veio trabalhar comigo, né? E assim, eu percebo no dia a dia o quanto, por mais que ele também esteja nessa mesma vibe de empreender, agora eu sou dono do meu tempo, agora é só eu que crio as regras, agora, mas o quanto a convivência de 25 anos conflita com as novas atitudes que ele precisa ter. E aí, o que eu te diria assim, ó, não sei se você já tem, busca uma mentora, alguém que vai poder te identificar essa mudança de comportamento que você vai precisar. Cafeteria, Ellen, é necessidade básica, é bom de trabalhar. Você vai precisar, no início, entender que existe um tempo para as pessoas se acostumarem com o novo. Assim como vocês se acostumarem com o meu nome, que é novo para vocês, vocês vão ver o meu rosto e vai falar, eu tenho que lembrar como que é mesmo o nome dela, a sua cafeteria, eles vão lembrar o nome. Aí vai tomar café, vai ter que lembrar, vamos lá na cafeteria, tal. Esse tempo, ele precisa ser bem calculado para você não sofrer um baque dos desafios muito grandes. Todo início de negócio precisa estar bem planejado. Foi o que eu fiz com o meu primeiro ano. Mesmo assim, passei perrengue. Tá? Tive que me trabalhar dia e noite para dar conta. Comecei contratando 10 funcionários, então são 10 famílias no seu lombo ali para sustentar. Tá? Então, anotei essa questão da transição de carreira, essa questão da meta corporativa que você é acostumada, mas lá no 3º nível nós vamos trabalhar a sua meta pessoal, porque não existe diferença de meta profissional e meta pessoal. As duas trabalham juntas e uma complementa a outra, tá? E, deixa eu ver as afirmações, produtividade, transição de carreira, não tem aí para concluir para você. Começa esse negócio, Ellen, sabendo que você não tem plano B. Tem que dar certo. Esse negócio de ter plano B atrapalha quem é empresário. Empresário acorda todos os dias desempregado. É essa mentalidade que eu tenho. Todos os dias eu estou desempregada. Eu não tenho plano B. Tem que dar certo. É forte, e eu tenho que ir me acostumando com situações de pressão. Tem gente que não nasceu para viver para pressão. Mas é isso, empresário é isso. Você está passando mal, tem dias que eu falo, poxa, hoje eu queria dar uma chorada, sentar ali no meu quarto e descarregar as emoções, mas não vai dar não, porque é uma reunião atrás da outra. Engole o choro e de noite, se você tiver com vontade de novo, você chora. Isso é ser empresário. Estou com uma cólica retada. Vai com cólica mesmo, toma um Buscopan e vai. Estou passando mal. Quantas vezes o funcionário vai lá e te entrega um atestado médico? Vai ter situações que você não vai ter, principalmente no início. Depois alcança uma estabilidade, aí você vai vivendo a flexibilidade. Agora, só para te colocar uma cerejinha em cima do seu bolo e concluir aqui, qual é a grande diferença, gente, entre você ser CLT e empresário? Os dois trabalham muito. Mas o CLT, se a empresa vendeu milhões, você sabe quanto você vai ganhar. Se você é empresário e a empresa vendeu milhões, o céu é o limite, você vai ganhar milhões. É isso. E não importa a área de atuação. Seja quem empreende na área de servir um cafezinho, seja quem empreende como você numa área VIP de aeroporto,
de sala VIP de aeroporto, ou numa empresa, não importa. Para tudo tem negócio de sucesso. Não vai ser eu que vou dar errado. Tudo vai depender de você, dos seus pensamentos, tá bom? Busca uma pessoa para te mentorar, só para te ajudar nessa questão da mudança de comportamento. Por mais que você não acredite, mas os seus comportamentos foram muitos anos de lá. Até você limpar isso totalmente da sua mente, você vai precisar de muita frase de afirmação e de muito... Tá? Sugestão. Gente, falamos então aí de como fazer a visualização. Visualização. Quem mais quer falar? Alguém com dificuldade de visualizar? Facilidade, dificuldade? Sobre visualização, quem quer comentar? Só uma pergunta, referente ao quadro de visualização com a família, que no caso é a minha filha, é separado ou pode fazer ali junto? Ela faz... Fazer juntas. Isso, é o mural da vida extraordinária da sua vida. Aí todo mundo vão ter 7 áreas que vocês vão analisar e nós vamos ter essa aula, tá bom? Aí eu vou orientar vocês e vocês vão fazer bonitamente. Como que você vai chamar sua família, por exemplo, como que a Cíntia vai reunir os 8 filhos dela numa mesa farta, falar, pessoal, agora nós vamos sentar para uma reunião, nós vamos ter uma reunião muito importante. Que reunião, mamãe? Nós vamos falar do nosso mural da vida extraordinária. O que vai acontecer, gente? Olha que bacana. Quem é que sustenta esse mural? A vida profissional, não é que a gente não precisa de dinheiro para realizar boa parte, porque esse mural vai ser feito de comportamento. Eu vou ter mais saúde, qualidade de vida, bem-estar. Só que para eu promover, eu tenho que ter minha casa própria, eu tenho que ter carro próprio, eu tenho que, pelo menos, realizar uma viagem por ano dignamente. Então, vão ter as questões que eu vou colocar que é importante. Aí você vai perguntar para sua filha, quais os seus sonhos? E eu estou para renovar o meu, mas, por exemplo, o que eu venho fazendo? Eu venho jogando sementes. Filha, como é que estão os seus sonhos aí no coração? Hoje você está com 12 anos. Como que vai ser a Tainá de 15 anos? O que você vai querer para 15 anos? Filha, daqui a 7 anos você vai estar com 18 anos. O que você vai estar fazendo? Vai separando tudo isso, vai anotando, nós vamos ter uma reunião para tratar a nossa vida extraordinária. Aí eu já dei uma aquecida, todo mundo vai trazer as suas ideias e vai colocar ali. O que é importante para você? Mas por que isso é importante para você? E no mural da vida extraordinária, a gente não dá respostas. A gente faz muita pergunta para entender por que aquele sonho é importante para aquela pessoa. Por exemplo, a minha filha pequenininha, de 7 anos, o importante para ela quer ir para a Disney. E o importante para ela é ter um cofrinho, onde ela guarda as moedas, que ela entende que ali vai pagar a viagem dela para a Disney. Isso foi uma questão que ela colocou no mural, entendeu? Então, quer dizer, eu faço perguntas para entender, tá? Quem mais quer falar sobre as tarefas? Ou eu posso concluir aqui, então, porque sobre os 6 salvadores, como nós vamos fazer? A Jane está falando, já fiz 12 milagres da manhã, já passei a informação. Jane, eu vou até dar uma lida aqui, que as meninas estão mandando mensagem. Já fiz 12 milagres da manhã, já passei a informação para a Michele. Acredito que ela que passa para o próximo grupo. Aguardo. Obrigado pela oportunidade de participar do grupo, já estou vendo os resultados. Sucesso para todas nós. Obrigada, Jane. Sim, agora, a partir nós vamos fazer 4 encontros, tá? Eu vou só pedir um pouquinho mais de espera, porque ir para o próximo nível, a gente precisa trabalhar os sabotadores. Isso é essencial. Essa semana nós vamos falar das 6 práticas, que é a base. São 6 exercícios. Na semana que vem, nós vamos trabalhar os sabotadores. Aí, na quinta-feira da semana que vem, nós concluímos, e quem já tiver 10 ou mais check-ins, a gente vai jogar todo mundo para lá. Por quê? Porque no outro grupo, nós precisamos estar na mesma sintonia.
tá? Então, nós precisamos, vai ser um momento que vai atingir o pensamento, assim, a média performance, nós já estaremos mais avançadas um pouco, tá? Então, segura aí que nós em breve passaremos para lá. Gente, então eu vou falar aqui, Janaína, queridas, preciso sair para levar meu filho na escola, agradeço imensamente os ensinamentos, oportunidade, até a próxima. Vai com Deus, tá, Janaína? Ótimo dia. A Maria, Michele, tenho fisioterapia e demoro umas horas porque já estou fazendo 45 minutos de bike. Parabéns, Maria. A Maria está recuperando aí, está dando um exemplo e tanto, viu? Nossa, uau, que uau, amei. Obrigada, Rê, ótimo dia. E aí temos a Jane, excelente reunião, muito esclarecedora, muito obrigada, Michele, infelizmente vou ter que sair, tem Pilates. Ótimo, meninas, tá tranquilo, depois vai ficar tudo gravado, quem quiser assistir. Quero falar então sobre a sequência dos 6 exercícios. Como eu faço? Eu acordei, despertei, estou na cama ainda. Primeira coisa que eu faço, 2 perguntas para mim. Bom dia, Michele, como você se sente? Ali deitada na cama, ainda despertando. Eu busco fazer uma conexão comigo mesmo para ver como eu estou me sentindo, se eu dormi bem, se eu dormi mal, se eu estou disposta, se eu estou com a energia lá embaixo. Eu faço essa breve análise, coisa de segundos, e eu me dou uma resposta. Aí eu falo, dormi mal essa noite, estou com uma dor de cabeça, eu dormi bem essa noite, estou cheia de energia. Aí, independente da minha resposta, eu sempre busco dar uma resposta positiva. Se eu estiver mal, dormi mal, sei lá, à noite não dormi bem, no sono, eu falo, estou um pouco cansada, não estou muito bem. Tudo bem, o dia vai ser ótimo, vai ser extraordinário. Levanta e vamos viver esse dia, porque cada dia é importante nos nossos resultados. Aí levanto, tá? Eu não pego no celular e não fico dando mole também para o sabotador já entrar ali em cena. Fica um pouquinho mais, 5 minutos, só mais um pouquinho, 2 minutos. Não. Levanto, vou para o banheiro. Chego no banheiro com aquela cara amassada, aquele cabelo daquela altura que acabei de acordar, olho para mim, fico alguns segundos, aprecio aquela imagem que está ali na frente e já começo. Agora, gente, eu estou com a minha frase de afirmação é, eu sou o templo do Espírito Santo. Eu transformo vidas. Eu gero riqueza. Estou com essas 3 frases. E eu fico repetindo para mim, eu sou templo do Espírito Santo, eu transformo vidas, eu gero riqueza. Se o meu tempo me permite um exercício maior, aí eu fico, por que eu sou o templo do Espírito Santo? Porque tudo que eu faço, tudo que eu tenho, desde que eu me entendo por gente, veio de Deus. Todas as minhas escolhas, eu busco. Então, eu sou um templo. Eu aqui dentro, eu sou um templo do Espírito Santo de Deus. Eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Então, o que o templo do Espírito Santo de Deus tem? Tem amor, o Espírito Santo tem alegria, tem sabedoria, tem discernimento. Então, eu sou o templo do Espírito Santo. Se eu estou com um tempo maior, eu fico dialogando, refletindo por que eu sou, eu reflito na minha frase afirmativa. A segunda, eu transformo vidas. Mas por que eu transformo vidas? Porque eu sirvo, eu amo servir. Porque eu tenho colaboradores e eu tenho a oportunidade de transformar a vida deles através do nosso trabalho, do nosso pão de cada dia. Porque eu tenho o milagre da manhã e junto com vocês eu posso compartilhar meus conhecimentos. Porque eu sirvo em um movimento chamado Mães que Oram pelos Filhos, onde a gente se encontra toda semana para rezar, para ser autoridade na vida dos nossos filhos e da nossa família. Porque eu acredito que eu posso transformar na vida das pessoas. Então, eu transformo vidas. Como filha do Criador, ele transforma, então eu transformo também. Aí eu reflito segunda etapa. Estou com tempo, eu gero riqueza. Sim, eu gero riqueza para mim, eu gero riqueza para o próximo, eu gero riqueza de conhecimento, eu gero riqueza de energia, eu gero riqueza de amor.
E eu gero riqueza financeira para realizar os meus sonhos, para realizar os sonhos da minha família. Se eu estou com tempo, eu faço. Se eu não estou com tempo, eu fico lá só repetindo. Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu transformo vidas, eu gero riqueza. Esse está sendo o meu tripé. Ser templo do Espírito Santo, transformar vidas, gerar riqueza. Ponto. Vou para o quarto, para o closet, é o cantinho que eu mais gosto. E como eu acordo 4 horas, é um horário que a casa está bem silenciosa, eu amo o silêncio. Gente, visualização, boa parte das meninas tem dificuldade. O que você precisa para visualizar? Quer falar, Ellen? Ah, tá. O que precisa para visualizar corretamente? Você, primeiro, procura um ambiente onde você se sinta confortável, ó. Os ombros descidos, a posição ali mais ereta, pode encostar no sofá. Lá eu tenho um puff, eu encosto nele, eu me sinto confortável. Os braços, o pescoço está confortável. Como que eu visualizo? Hoje é terça-feira. Como que é uma terça-feira extraordinária na minha vida? O que precisaria acontecer hoje para ela ser perfeita? Aí eu fico me imaginando. E tem 2 formas. Não se preocupe quem tem dificuldade, se não conseguir logo no início, a repetição vai trazer a realização da visualização para você. E não se preocupe também se você não consegue se concentrar, porque quando a gente para visualizar, começa a vir um monte de pensamentos. Aí os pensamentos vão entrando na sua frente. O que você faz? Deixa eles virem. Pede licença, volta depois. Deixa eles irem. Ó, você é bem-vindo, mas volta em outra hora, agora eu estou meditando. No início, muitos pensamentos virão, depois vão diminuindo, até você chegar ao nível que você vai visualizar com clareza. O importante é a repetição do jeito que você está. Então, você fica ali imaginando a terça-feira extraordinária. Vou acordar, vou tomar meu banho, passar um perfume. Adoro o cheiro maravilhoso, uma roupa linda, para eu me sentir bem. Fazer um cabelo, passar uma maquiagem, me sentir importante. Pegar o meu carro, vou para minha reunião. Vou tomar um café com as minhas filhas, meu marido. Olhar minha casa, o que está fora do lugar e que eu preciso deixar de orientação. Eu vou imaginando. Ou, não, hoje eu vou imaginar uma viagem. Você é dona, eu vou imaginar uma praia. E nessa praia eu vou ao encontro da minha sábia, que existe dentro de mim, que nós vamos aprender lá nos Sabotadores. Assim como existe a vozinha do mal, são sabotadores, existe a sábia dentro da gente. E a gente vai tirar ela, vai trazer, você vai ficar amiguinha dela. Vou para uma praia, vou encontrar com a minha sábia. O que a minha sábia vai me dizer hoje? Quais habilidades que a minha sábia vai? Nossa, como que eu sou inteligente, olha eu nessa reunião, falando em público. Ah, quero ser palestrante, olha esse auditório lotado. Olha a minha cafeteria cheia de clientes, cardápio para tudo quanto é lado, as pessoas com seus notebooks ali trabalhando. Visualização da vida perfeita. Quando você visualiza, você manda para o seu fisiológico. Você está dando um comando para o seu cérebro. Me coloque nessa frequência. Ele vai se encarregar. Você tem que falar como minha mãe me ensinou, orar e vigiar, não adianta só orar. Entendeu? Como você já sai dentro dessa energia e saiu dali, gente. Terminou aquele momento de visualização, já pega o livro que você vai ler. Eu, por exemplo, estou lendo
Eu falei assim para Deus, eu quero um livro da Bíblia, que eu já li a Bíblia várias vezes, eu quero um livro que tenha a ver com a fase que eu estou vivendo, me fala. Eu fiquei ali, veio no meu coração um livro de Daniel, estou lendo Daniel. E como tem a ver comigo? Então, todos os dias eu tiro um capítulo inteiro de Daniel para ler. Como eu fiz a visualização, gente, eu já estou dentro de uma frequência maravilhosa, gostosa dentro de mim, eu já alimentei isso. Aí eu vou e começo a ler aquele capítulo. Nossa, eu compreendo aquilo ali com tanta facilidade. E aqui eu quero falar para você que tem dificuldade com leitura. Às vezes tem TDAH, que é dislexa, ou mesmo que não tem o hábito de leitura e que quando começa a ler um livro não passa de uma página. Como você fez o passo a passo e deixou a leitura para depois da visualização, o seu sistema já está preparado e aberto. Porque uma coisa é você começar a ler do nada, outra coisa é você se preparar para a leitura. Pega o livro que você for ler, leia um capítulo por dia. Cada um desses exercícios, o livro orienta pelo menos 5 minutos. Mas o tempo vai de acordo com a sua disponibilidade de agenda. Estou desesperado, pelo menos 5 minutos. Hoje o dia está assim, ó, ultra apertado. 1 minuto, pelo menos, para cada. Por quê, gente? Michele, 1 minuto de visualização, 1 minuto de afirmação, 1 minuto de leitura? Sim, porque o que é importante? O comando que você vai mandar para o seu cérebro. Realizei, fiz. Entendeu? É o comando da realização da tarefa cumprida. Mas, Michele, 5 minutos para treinar? Sim. Porque qual a importância do exercício físico? Se você faz um exercício físico de alta intensidade por 5 minutos, você cumpriu o objetivo. O livro manda a gente fazer o exercício físico, por quê? Para a gente colocar o nosso sangue para circular, tá? Ativar dopamina, serotonina, os hormônios da felicidade. Então, se você, sem tempo de treinar 1 hora hoje, você colocou 5 minutos, você fez 20 polichinelos, 20 agachamentos, fez 1 minuto de corrida alta ali sem sair do lugar, ou uns 20 burpees, 20 abdominal, 5 minutos, você já colocou o seu sangue para bobinar, você já cumpriu com a tarefa. Não tem o tempo? Faz 5 minutos de exercício e 1 minuto dos outros. Estou com tempo médio? 5 minutos cada exercício e o exercício físico você determina. Estou 0 de tempo? 1 minuto cada um e 5 minutos de exercício. Aí o que vai acontecer, gente? Vocês vão ver que daqui a pouco vocês estarão lendo 20, 50 páginas por dia de um livro. Porque vocês vão começar a se conectar com as palavras, a se conectar com o aprendizado daquele livro que você está tendo, e ele vai fazer muito mais sentido para a sua vida. Então, quais são os 6 exercícios? Acordei, é a afirmação, é a visualização, é a leitura, é a escrita no diário. Aí você já fez todos esses depois da leitura do diário, depois da leitura você vai escrever no seu diário. Essa escrita pode ser um sentimento que você teve, pode ser uma profecia, se você, assim como eu, for cristã, acreditar em Deus, ou na energia aí que você acredita, da sua religião, ou o que você busca, ou reforçar a sua frase de afirmação. Escreve no seu diário. Isso vai fazer a diferença lá na frente quando você entender. Vai transbordar a sua vida. Escreveu o diário. Pulou para o exercício físico. O exercício físico, para mim, é o último que eu realizo. Tá? Fez o exercício físico, cumpriu com todos. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Bom dia, Bom turma. Quando terminar os 10 check-ins, eu vejo no grupo lá
que a pessoa já está colocando 66, então eu coloco 11/66 ou não? Deixa eu Vai entender. zerar. Tá. Então, Ai, Michele, eu fiz 20 check-ins, até a semana que vem vai dar 20 check-ins, você vai zerar, vai começar, porque na média performance, a gente vai precisar avançar bem. Ah, mas eu já tinha 10, tinha 20, mas nós vamos zerar. Nós vamos fazer 66 dias da média, porque na média performance vai dar aqui praticamente 2 meses, né? uhum, Lá sim. nós vamos terminar em dezembro, na outra turma mais avançada. Hoje nós estamos na 16ª. Tá, continua numerando check-ins, mas quando for para o próximo grupo, aí vai zerar. Tá. Até então, que nós temos conversado, você viu que a Michele hoje falou que ela já está no check-in 63. Você viu que ela falou? Acho que é 43? É 43, gente? Não lembro. No início da reunião ela falou, mas nós estamos postando 15, 16. Porque justamente nós começamos aqui nessa base. Talvez, gente, é assim, eu estou criando a metodologia de acordo com aquilo que deu certo comigo lá atrás. Entendeu? Então, a primeira etapa é a primeira etapa. Tem os check-ins, tem o estudo dos sabotadores e tem a aplicação dos 6 salvadores. Não pode ser 5, não pode ser 4, tem que ser 6. Porque se eu deixo um sem fazer, eu deixo uma brecha. Aí eu não vou, se eu faço 6, eu tapei as brechas. Cada exercício tem a sua finalidade. E aí, o que acontece? Talvez lá na frente a gente continue, mas no momento, como nós estamos começando, dessa forma está dando certo, lá tem, quem está no 16º, normalmente já está igual a Michele, que nós começamos junto, mais de 40 e tantos. Tá? O objetivo é que lá na frente o hábito, ele ser, esses 10 que nós estamos fazendo também, eles vêm com sacrifício, concorda? Depois, quando a gente começar o segundo, a gente já vai começar, não é do zero. A base já está preparada. Né? Então, talvez lá na frente, esses experimentos das primeiras turmas façam com que os check-ins continuem. Mas hoje, para mim, faz sentido a gente zerar. Porque esses check-ins, essas leituras e esse teste dos sabotadores fez parte do primeiro nível. Nós estamos com 102 mulheres lá. Nós estamos com 50 fazendo o desafio. Umas 10 ou mais já ficaram pelo meio do caminho. Não estão conseguindo. Então, o que eu quero falar para vocês assim, não é fácil. Mas é uma oportunidade muito grande. Esse Ok. silêncio. E aí, então, continua marcando, mas quando migrar para o próximo grupo, aí zera, né? Mas continua Exato. marcando. Continua. Tá, obrigada. Tá? Eu vou até, na verdade, talvez, criar uma coisa para a gente colocar alguma que vai indicar que é nível 2. Porque quer dizer, a gente sabe que está começando o check-in 1, mas a gente já está no nível 2, de que é a média performance. Tá? Rita, quer falar? Oi, gente, bom dia, prazer. Bom Muito dia, bom, prazer. muito bom te ouvir, Michele. Eu estou chegando Nada. hoje ao primeiro dia, eu conheço a Michele de outro grupo da Aliança que nós fazemos parte, e para mim fez muito sentido tudo que eu ouvi, eu vejo também como uma oportunidade maravilhosa de juntar um propósito, de ter um compromisso público com todo mundo que está com a mesma ideia e a gente conseguir ir firmando essa base. Só que para mim não ficou claro, como estou chegando agora, o que eu tenho que considerar exatamente? Eu já li o livro, mas eu amei essa oportunidade de estar nessa atmosfera, de estar aplicando. Então, assim, como que é o check-in? Eu fiquei com essa dúvida.
Tá certo. É assim, gente. Primeiro, eu queria antes só aproveitar uma fala sua para falar uma coisa que também aconteceu lá no outro grupo, que é a vergonha, tá, gente, de postar. Muita gente fala, ai, Michele, eu não tenho muita intimidade, eu não gosto de ficar aparecendo, eu não gosto de ficar expondo as coisas que eu faço. Gente, aí, aqui é assim, é porque o objetivo é... Aqui não tem nada demais. A pessoa vê que você está fazendo exercício físico, né? Então, eu acho assim. Mas a gente criou isso com o objetivo de sair da zona de conforto, de você assumir um compromisso público, porque você está dando sua palavra para o público, o que dentro de você vai ter que fazer? Agora eu vou ter que cumprir de qualquer jeito, querendo que você se força, entende? Então, se você achar assim, Michele, eu tenho vergonha, eu não consigo. Ok. Todos que tinham vergonha, a Larissa está trabalhando, está quebrando esse bloqueio e está servindo muito para o crescimento delas no digital. Quem tiver aqui vai passar pelo mesmo processo, tá? Mas, Rita, seja muito bem-vinda, e aqui os check-ins funcionam assim. Você já está lá no grupo Milagre da Manhã? Sim, sim. Nós temos 2 grupos, por enquanto, nós vamos ter em breve o terceiro. O primeiro é o grupo Milagre da Manhã, que é onde a gente trabalha o fortalecimento da base, que é onde a gente aplica os 6 salvadores de vida, que são 6 exercícios. Tá. Você estava quando eu dei o exemplo, que eu acordo, que eu faço uma pergunta. Eu esqueci de um detalhe importantíssimo. Deixem na cabeceira da cama 500 ml de água para beber logo que acordar. A água é importante porque à noite a gente fica, né, precisa nutrir uma noite inteira respirando, só ali o nosso sistema, como é que fala? Precisa nutrir. A gente fica ressecada, né? Então, um copão de água, já deixa, vai dormir, deixa o seu copão de água na cabeceira ali, tá? Vai ficar gravado aqui no grupo lá, vai ser disponibilizado, tá, Patrícia? A gravação. Então, você bebe o copão de água, já acorda, na hora que você levantou, já bebe o copão de água, vai para o banheiro, faz a sua afirmação, aí procura aquele cantinho da casa, onde você vai ficar confortável fisicamente, faz a sua visualização. Outra dica que eu esqueci para visualização, tem muitas meninas lá que fazem a visualização guiada. Não sei se alguma de vocês faz a guiada, se tem alguma música de fundo, várias delas se identificam dessa forma. Se precisar, pede lá no grupo, que eu vou puxar do outro lá as músicas cênicas que elas usam para fazer esse momento. Quem tem dificuldade, teve gente, ótimo, Patrícia, por favor, compartilha lá no grupo o que você utiliza, e porque aí acaba ajudando a mergulhar mais nesse processo da visualização. Fez a visualização, parte para a leitura. Vê um livro que você vai ler, que vai transbordar na sua vida, que você queria muito ler. Isso, são os binaurais, eu acho, né? Ok, pode postar lá. Aí você vai fazer a leitura e vai escrever no seu diário. Eu tenho o meu caderninho das promessas ali, sabe? Eu compartilho tudo a respeito do que eu recebo para a minha vida, e eu já tenho isso há muitos anos, desde quando eu fiz. Inclusive, eu estava vivendo um problema, esses dias eu peguei umas páginas antigas, comecei a folhear, né, do que eu estava escrevendo. Eu achei uma carta que eu escrevi para mim, do mesmo problema que eu estava vivendo. Aí sabe o que eu fiz? Uma carta para mim de renúncia. Eu estava renunciando àquele tipo de problema e que nunca mais eu vou passar sobre isso. Fui lá, fiz o que eu precisava para resolver o problema, mas olha a importância de você ter o seu diário, de você escrever, tá? Então, você realiza tudo ali. Aí, lá no grupo Milagre da Manhã, tem os modelos de check-ins que todo mundo posta. O que é check-in? Você vai dar o seu compromisso. Olha, eu já fiz os 6 salvadores. E não é 5, não é 4, não é 3, não é 2, tem que ser 6, porque se você não faz os 6, você não está cumprindo com o propósito do exercício. Você está deixando brechas, uma área da sua vida não está sendo aprofundada e trabalhada para dar os resultados que ele precisa, tá? E outra, não é você encaixar os 6 exercícios na sua rotina, porque senão a gente não vai alcançar o nível de compromisso. É eu que preciso encaixar a minha rotina dentro dos exercícios. Como que eu vou fazer? Planejamento. Não, hoje o meu dia vai estar super corrido, eu vou te fazer 1 minuto de cada exercício e 5
minutos de exercício físico. Ou, hoje eu estou mais tranquila, eu vou conseguir fazer mais tempo. Outra dica, finais de semana são os dias que mais temos dificuldade de fazer, sábado e domingo. No entanto, eu sempre posto, domingo também é dia, sábado também é dia. Então, já dorme à noite falando, amanhã eu vou acordar, eu vou fazer os meus salvadores, compartilha isso com a família, com o marido, com o filho, ó, eu vou fazer um desafio aqui, então todo dia eu tenho que ter esses 6 exercícios. Às vezes eu tô lá no closet, aí meu marido entra, ele, eita, entra, tal, faz silêncio, sai, entendeu? Então todo mundo sabe dos 6 salvadores, todo mundo sabe do Clube da Manhã, e é bom que eles ajudam, é bom que contribuem, entendeu? Então, fazer os 6 salvadores, e aí você vai postar lá no grupo. Fez o primeiro dia, é o check-in 1. Fez o segundo dia, check-in 2. Aí fez a leitura, ok. Fez a frase afirmação, ok. Fez, qual é a frase do dia que está te alimentando? Compartilha a sua frase. Todo mundo coloca uma frasezinha lá. E qual é o seu número de energia do dia que você está? Até estou com a energia muito baixa, até 3. Estou com a energia satisfatória, até 6. Estou com uma energia muito boa, até 9. Nossa, hoje eu estou no ápice da minha energia, ninguém me segura, estou determinada para tudo que eu tiver nesse dia, 10. Por quê? Para nós que estamos do lado de cá, principalmente eu e Michelle, às vezes eu posso te chamar no privado, fazer uma pergunta, oi, tudo bem, está precisando de ajuda? Vi essa observação, te ajuda em alguma coisa? Entendeu? Com esses objetivos, gente. Perfeito. Consegui responder sua dúvida, Rita? Sim, sim. Aí eu entendi que a gente vai nessa primeira fase até o final da semana que vem, não é isso? Para quem já tiver 10 check-ins, nós vamos ter encontros essa semana para falar sobre os exercícios, e na semana que vem, nós vamos falar sobre o teste dos sabotadores, tá? Obrigada. E na semana que vem, a gente fala dos sabotadores, aí concluímos na quinta-feira, e aí todo mundo que já tiver 10 check-ins já migra para o outro grupão, da média performance. E lá nós vamos zerar, e vamos começar 66 dias de desafio. Ela colocou 1, 2 de 66 ou 1 de... Não, você vai colocando 1 de 10, 2 de 10, 3 de 10, 4 de 10, mas tem gente que já passou de 10. Aí pode colocar 12 de 10, 13 de 10, ou seja, já fez mais do que 10 e tinha que fazer aqui, já ultrapassou a meta. Claríssimo. Obrigada, viu? De nada. E aí, meninas, missão cumprida para hoje? Esclarecidas? Podemos, então, começar o nosso dia, dando o nosso melhor, Iris? Sim. Vamos voar aí? Tá trabalhando, é? Vim para o trabalho, vim ouvindo, falei, não vou sair, não. Isso aí. Eu sempre falo assim, ó, que criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. Isso mesmo. Entendeu? E nós estamos aqui para isso. Tá? Então, eu só meninas, queria agradecer mesmo pelo clube, porque, assim, eu tenho um tempo que eu venho vindo numa sequência de sabe, assim, de descrença. E a hora que eu vi, eu falei, nossa, é aquilo que você falou, assim, eu tenho pedido muito a Deus, eu tenho orado muito, pedido muito, falei, eu preciso me conectar com pessoas que eu volte a sonhar, que eu volte a crescer, sabe? E aí vocês apareceram. Iris, eu te entendo perfeitamente, minha querida. E eu quero falar para você, assim, os baques da vida vai fazendo com que a gente vai diminuindo a nossa esperança, a gente vai diminuindo a nossa capacidade de acreditar em nós mesmos, os nossos sonhos, eles vão ficando mais simples, mais distantes, mas assim, se entrega, e às vezes o sabotador vem dizer para a gente assim, duvidar, será que ela está falando a verdade? Será que isso vai acontecer mesmo? Sim. São os nossos inimigos invisíveis que estão o tempo todo lutando contra nós. Mas dentro de nós tem uma sábia muito forte, muito poderosa.
E é ela que nós vamos ativar daqui para frente. Amém. Tá bom? Então é isso, meninas. Excelente dia. Tchau, tchau. Foi um prazer imenso. A gente se encontra quinta-feira, 6h30 novamente. Tchau, tchau.